Há muito tempo, em uma pequena cidade chamada Nazaré, vivia uma jovem chamada Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, que era carpinteiro. Ambos vinham de origens humildes e levavam uma vida simples. Um dia, enquanto Maria realizava suas tarefas diárias, um anjo chamado Gabriel apareceu a ela com uma mensagem incrível de Deus. Ele disse que Maria havia sido escolhida para ser a mãe de um bebê especial, que se chamaria Jesus. Este bebê seria o Filho de Deus e salvaria as pessoas de seus pecados. Maria ficou surpresa e um pouco assustada. Ela se perguntou como isso seria possível, já que ainda não era casada. Gabriel a tranquilizou, explicando que o Espírito Santo viria sobre ela e que o poder de Deus tornaria isso possível. Sendo uma mulher fiel e humilde, Maria confiou em Deus e respondeu: "Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra." Logo depois, Maria visitou sua prima Isabel, que também esperava um bebê milagroso. O bebê de Isabel seria João Batista, aquele que prepararia o caminho para Jesus. Quando Maria cumprimentou Isabel, o bebê no ventre de Isabel saltou, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Ela exclamou que Maria era abençoada entre as mulheres e que o filho que ela carregava também era abençoado. Maria ficou com Isabel por cerca de 3 meses, ajudando-a e compartilhando a alegria de suas gravidezes milagrosas, antes de voltar para casa. Enquanto isso, José descobriu que Maria estava grávida. Ele ficou confuso e preocupado, pois eles ainda não estavam casados. Em sua cultura, isso poderia levar a punições severas para Maria. Amando-a e não querendo envergonhá-la publicamente, ele considerou terminar o noivado em segredo. Mas, então, um anjo apareceu a José em um sonho e disse para não ter medo de tomar Maria como sua esposa, pois o bebê que ela carregava foi concebido pelo Espírito Santo. O anjo disse que o bebê deveria ser chamado Jesus, que significa o Senhor salva, pois ele salvaria seu povo de seus pecados. José acordou e fez o que o anjo lhe disse. Ele tomou Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela até que Jesus nascesse. Naquele período, o imperador romano Augusto ordenou que fosse realizado um censo em todo o Império Romano. Todos deveriam ir à sua cidade ancestral para se registrar. Como José era descendente do rei Davi, ele teve que viajar para Belém, a cidade de Davi. Maria o acompanhou, mesmo estando muito próxima de dar à luz. A jornada para Belém foi longa e difícil, cobrindo cerca de 110 quilômetros por terrenos acidentados. Maria e José viajaram a pé e com um jumento, enfrentando noites frias e dias quentes. Quando chegaram a Belém, a cidade estava cheia de pessoas que também tinham vindo para o censo. José tentou encontrar um lugar para ficar, mas todas as hospedarias estavam lotadas. Por fim, eles encontraram abrigo em um estábulo, onde os animais eram mantidos. Naquela noite, Maria deu à luz seu primeiro filho. Ela o envolveu em panos e o colocou em uma manjedoura, um coxo de animais, pois não havia outro lugar disponível. Apesar das circunstâncias humildes, aquele foi um momento de grande alegria e admiração. O nascimento de Jesus cumpriu antigas profecias e marcou a chegada do Salvador. Nas proximidades, alguns pastores estavam nos campos cuidando de seus rebanhos. Os pastores, muitas vezes vistos como pessoas simples e sem importância, foram os primeiros a receber a boa notícia. De repente, um anjo do Senhor apareceu a eles, e a glória do Senhor os cercou. Os pastores ficaram aterrorizados, mas o anjo disse: "Não tenham medo. Eu lhes trago boas notícias de grande alegria para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é o Messias, o Senhor. Isto lhe servirá de sinal.
vocês encontrarão um bebê envolto em panos e deitado em uma manjedoura. Então, uma grande multidão de anjos apareceu, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos foram embora, os pastores decidiram ir a Belém para ver o que havia acontecido. Eles encontraram Maria, José e o bebê na manjedoura. Depois de vê-lo, espalharam a notícia sobre o que lhes fora dito a respeito da criança. Todos que ouviram ficaram maravilhados com o que os pastores contaram. Maria guardava todas essas coisas no coração, refletindo sobre elas. Enquanto isso, os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, exatamente como o anjo havia dito. Uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens sobre os quais repousa o seu favor. Quando os anjos os deixaram e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém para ver o que aconteceu, aquilo que o Senhor nos revelou. Eles se apressaram e encontraram Maria, José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de vê-lo, espalharam a notícia sobre o que lhes havia sido dito a respeito daquela criança, e todos os que ouviram ficaram admirados com o que os pastores lhes contaram. Maria guardava todas essas coisas e as refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, exatamente como lhes fora dito. Após o nascimento de Jesus em Belém, Maria e José permaneceram lá por algum tempo. Quando Jesus tinha 8 dias, eles o levaram para ser circuncidado, conforme a lei judaica, e deram a ele o nome de Jesus, conforme o anjo havia instruído antes de sua concepção. Algumas semanas depois, quando chegou o tempo da purificação de Maria, de acordo com a lei de Moisés, eles levaram Jesus a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, um costume comum para os primogênitos. Enquanto estavam no templo, encontraram um homem chamado Simeão. Ele era justo e devoto e esperava pela consolação de Israel. O Espírito Santo lhe havia revelado que ele não morreria antes de ver o Messias do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão foi ao templo no momento em que Maria e José trouxeram Jesus para cumprir as exigências da lei. Simeão tomou o bebê em seus braços e louvou a Deus, dizendo: Soberano Senhor, como prometeste, podes agora despedir o teu servo em paz, pois os meus olhos viram a tua salvação, que preparaste à vista de todas as nações, uma luz para a revelação aos gentios, e para a glória de Israel, o teu povo. Maria e José ficaram maravilhados com o que foi dito sobre Jesus. Então Simeão os abençoou e disse a Maria: Este menino está destinado a causar a queda e o surgimento de muitos em Israel, e a ser um sinal que será contestado, para que os pensamentos de muitos corações sejam revelados, e uma espada atravessará a sua própria alma. Também havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ela era muito idosa, tinha vivido com o marido por 7 anos após o casamento e, desde então, era viúva, com 84 anos. Ana nunca saía do templo, adorando a Deus dia e noite, jejuando e orando. Chegando naquele momento, deu graças a Deus e falou sobre o menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Depois de fazerem tudo conforme exigido pela lei do Senhor, Maria e José retornaram à sua cidade natal, Nazaré, na Galileia. Jesus crescia, tornava-se forte, era cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Quando Jesus tinha cerca de 2 anos, alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém. Eles haviam visto uma estrela no céu, que acreditavam anunciar o nascimento de um novo rei dos judeus.
Perguntaram ao rei Herodes: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Herodes ficou perturbado com a notícia, sentindo-se ameaçado. Ele reuniu os principais sacerdotes e mestres da lei, perguntando onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, conforme a profecia. Herodes chamou os magos em segredo, descobriu o momento exato em que a estrela havia aparecido e os enviou a Belém, dizendo: Vão e procurem cuidadosamente pelo menino. Assim que o encontrarem, avisem-me, para que eu também possa adorá-lo. Mas Herodes, na verdade, queria matar Jesus. Os magos seguiram a estrela até que ela parou sob o lugar onde Jesus estava. Cheios de alegria, entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, ajoelharam-se e o adoraram. Eles abriram seus tesouros e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, os magos retornaram ao seu país por outro caminho. Depois que eles partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em um sonho e disse: Levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe avise, pois Herodes está procurando o menino para matá-lo. José levantou-se durante a noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito, onde ficaram até a morte de Herodes. Isso cumpriu o que o Senhor havia dito por meio do profeta: Do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou a matança de todos os meninos de até 2 anos em Belém e arredores, cumprindo outra profecia sombria. Furioso, Herodes deu ordens para matar todos os meninos em Belém e em seus arredores que tivessem até 2 anos de idade, de acordo com o tempo que ele havia descoberto com os magos. Isso cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação, Raquel chorando por seus filhos, e recusando ser consolada, porque eles já não existem. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em um sonho a José, no Egito, e disse: Levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois aqueles que procuravam tirar a vida do menino já morreram. José se levantou, tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel. No entanto, ao saber que Aquelau estava reinando na Judéia no lugar de seu pai Herodes, ele teve medo de ir para lá. Avisado em um sonho, retirou-se para a região da Galiléia e foi viver em uma cidade chamada Nazaré. Assim se cumpriu o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Jesus cresceu em Nazaré, aprendendo com seus pais, frequentando a sinagoga local. Ele viveu uma vida humilde e obediente, ganhando sabedoria e favor diante de Deus e das pessoas. Quando Jesus tinha 12 anos, ele foi com seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa, como era costume deles. Após o término da festa, enquanto seus pais voltavam para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles soubessem. Pensando que ele estava na companhia de conhecidos, viajaram por um dia. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos, mas não o encontraram. Preocupados, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Após 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo perguntas. Todos que o ouviam ficavam admirados com sua compreensão e respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos, e sua mãe lhe disse: Filho, por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos, procurando por você. Jesus respondeu: Porque estavam me procurando. Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai. Mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então ele desceu com eles para Nazaré e lhes foi obediente.
Sua mãe guardava todas essas coisas em seu coração. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Anos se passaram, e Jesus cresceu até a idade adulta, vivendo uma vida tranquila em Nazaré. Enquanto isso, seu parente João, conhecido como João Batista, recebeu uma missão única. João era profeta e vivia uma vida simples e austera no deserto. Vestia-se com roupas feitas de pelos de camelo, tinha um cinto de couro em volta da cintura e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. A missão de João era preparar o caminho para a chegada do Messias, Jesus. Ele pregava uma mensagem de arrependimento, exortando as pessoas a se afastarem de seus pecados. Ser batizado como um sinal de arrependimento. A poderosa pregação de João atraía grandes multidões de Jerusalém e das regiões ao redor. As pessoas iam até ele no Rio Jordão, confessavam seus pecados e eram batizadas por ele no rio. João deixava claro que sua função era preparar o caminho para alguém maior que ele. Ele dizia: "Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo." Certo dia, enquanto João batizava pessoas no Rio Jordão, Jesus veio da Galiléia para ser batizado por ele. Inicialmente, João hesitou, reconhecendo que Jesus era aquele sobre quem ele havia falado. João disse: "Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim." Mas Jesus insistiu, dizendo: "Deixe assim por enquanto. É necessário que façamos isso para cumprir toda a justiça." Então João concordou e batizou Jesus. Assim que Jesus foi batizado, ele saiu da água, e naquele momento os céus se abriram, e o Espírito de Deus desceu como uma pomba e pousou sobre ele. E uma voz do céu disse: "Este é o meu Filho amado, em quem me agrado." Esse evento marcou o início do ministério público de Jesus. Depois de seu batismo, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele passou 40 dias e 40 noites em jejum e oração, preparando-se para a missão que estava por vir. Durante esse período, o diabo tentou Jesus de 3 maneiras significativas. Primeiro, ele disse: "Se és o Filho de Deus, diga a estas pedras que se transformem em pão." Jesus respondeu: "Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus." Depois, o diabo levou Jesus à cidade santa e o colocou na parte mais alta do templo. Ele disse: "Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra." Jesus respondeu: "Também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus." Por fim, o diabo levou Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: "Tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares." Jesus disse: "Retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto." Então o diabo deixou, e anjos vieram e o serviram. Jesus resistiu com sucesso às tentações. Permanecendo fiel a Deus e à sua missão, com as tentações superadas, Jesus retornou a Galiléia no poder do Espírito. As notícias sobre ele se espalharam por toda a região, e ele começou a ensinar nas sinagogas, sendo louvado por todos. Enquanto viajava e ensinava, Jesus começou a chamar seus primeiros discípulos. Ele encontrou Simão, também chamado Pedro, e seu irmão André, que eram pescadores. Jesus disse a eles: "Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens."
Imediatamente, eles deixaram suas redes e o seguiram. Ele continuou chamando outros, como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que também eram pescadores. Eles também deixaram seu barco e seu pai para seguir Jesus. Esses homens se tornaram seus companheiros próximos e mais tarde seriam conhecidos como os apóstolos. O ministério de Jesus foi marcado por ensinamentos poderosos, curas milagrosas e profundos atos de compaixão. Multidões o seguiam por onde quer que ele fosse, ansiosas para ouvir suas palavras e testemunhar seus milagres. Um dos primeiros atos públicos de Jesus foi na cidade de Caná, na Galileia. Ele participou de um casamento com sua mãe Maria e seus discípulos. Durante a celebração, os anfitriões ficaram sem vinho, o que era um grande constrangimento social na época. Maria contou a Jesus sobre a situação, sugerindo que ele poderia ajudar. Jesus respondeu: "Mulher, por que você está me envolvendo? Ainda não chegou a minha hora." Mesmo assim, Maria disse aos servos para fazerem tudo o que Jesus ordenasse. Jesus pediu aos servos que enchessem 6 grandes jarros de pedra com água. Esses jarros eram usados para as cerimônias de purificação e cada um podia conter de 75 a 115 litros. Depois que os jarros foram enchidos, Jesus disse para tirarem um pouco e levarem ao mestre de cerimônias. Quando o mestre provou a água que havia sido transformada em vinho, ele ficou impressionado. Chamou o noivo e disse: "Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho mais barato. Mas você guardou o melhor até agora." Esse milagre de transformar água em vinho foi o primeiro sinal que Jesus realizou, revelando sua glória e fortalecendo ainda mais a fé de seus discípulos. Depois disso, Jesus foi para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e discípulos. Ficaram lá por alguns dias antes de viajar para Jerusalém para a festa da Páscoa. Em Jerusalém, Jesus foi ao templo e viu pessoas vendendo gado, ovelhas e pombas, e outros sentados em mesas trocando dinheiro. Ele se indignou ao ver como haviam transformado o templo, um lugar de adoração, em um mercado. Jesus fez um chicote de cordas e expulsou todos os animais e cambistas do templo, derrubou suas mesas e disse: "Tirem estas coisas daqui. Parem de transformar a casa de meu pai em um mercado." Os líderes judeus exigiram um sinal para provar sua autoridade para fazer isso. Jesus respondeu: "Destruam este templo, e eu o levantarei novamente em 3 dias." Eles ficaram confusos, pensando que ele se referia ao templo físico, que havia levado 46 anos para ser construído, mas Jesus estava falando sobre o templo do seu corpo, insinuando sua futura morte e ressurreição. Durante a festa da Páscoa, muitas pessoas viram os sinais que Jesus realizava e creram em seu nome. Mas Jesus sabia o que havia no coração de cada um e não confiava plenamente neles. Certa noite, um fariseu chamado Nicodemos, membro do conselho governante dos judeus, foi até Jesus. Ele reconheceu que Jesus era um mestre vindo de Deus, pois ninguém poderia realizar os sinais que ele fazia se Deus não estivesse com ele. Jesus disse a Nicodemos que ninguém poderia ver o reino de Deus a menos que nascesse de novo. Nicodemos ficou perplexo, perguntando como um adulto poderia nascer uma segunda vez. Jesus explicou que falava de um renascimento espiritual, nascer da água e do Espírito. Jesus continuou: "Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também o Filho do Homem deve ser levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna." Depois disso, Jesus e seus discípulos viajaram pela Judéia, onde continuaram ensinando e batizando pessoas.
João Batista também estava batizando nas proximidades, e alguns de seus seguidores ficaram preocupados ao perceber que as pessoas estavam começando a ir até Jesus. João os tranquilizou, dizendo: é necessário que ele cresça e eu diminua. Aquele que vem do alto é superior a todos. Jesus decidiu retornar a Galiléia e precisava passar por Samaria. Parando em um poço próximo à cidade de Sicar, Jesus encontrou uma mulher samaritana. Judeus e samaritanos normalmente não se associavam. Por isso a mulher ficou surpresa quando Jesus lhe pediu água. Ele falou sobre a água viva que poderia oferecer, a qual saciaria sua sede para sempre. Durante a conversa, Jesus revelou que sabia sobre sua vida, dizendo que ela já tinha tido 5 maridos e que o homem com quem vivia atualmente não era seu marido. A mulher percebeu que Jesus era um profeta e mencionou a vinda do Messias. Jesus então revelou: eu sou o Messias. Impressionada, a mulher voltou para a cidade e contou a todos sobre Jesus. Muitos samaritanos creram nele por causa do testemunho dela, e Jesus permaneceu ali por 2 dias, ensinando-os. De volta a Galiléia, Jesus continuou realizando milagres e ensinando com autoridade. Em Cafarnaum, um oficial real cujo filho estava à beira da morte foi até Jesus, implorando que curasse o menino. Jesus disse: pode ir, seu filho viverá. O homem acreditou e, ao retornar, encontrou seu filho curado exatamente no momento em que Jesus havia falado. À medida que a fama de Jesus se espalhava, grandes multidões o seguiam. Ele ensinava nas sinagogas, pregava as boas novas do reino e curava todas as doenças e enfermidades entre o povo. Sua compaixão era evidente, pois via as multidões como ovelhas sem pastor. Certo dia, ao ver as multidões, Jesus subiu a um monte, sentou-se, e seus discípulos se aproximaram dele. Ele começou a ensiná-los no que ficou conhecido como o Sermão do Monte, contendo alguns de seus ensinamentos mais profundos e desafiadores. Ele iniciou com as bem-aventuranças, uma série de bênçãos que descrevem as características e recompensas daqueles que seguem o caminho de Deus. Item: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Item: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Item: bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Item: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Item: bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Item: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Item: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Item: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vocês. Regozijem-se e alegrem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Jesus continuou ensinando sobre a importância de ser uma influência positiva no mundo. Ele usou metáforas. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como poderá ser restaurado? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. E também, vocês são a luz do mundo. Uma cidade construída sob um monte não pode ser escondida. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de um cesto. Pelo contrário, coloca-a num lugar apropriado, e ela ilumina a todos na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus.
Jesus falou sobre a lei e os profetas, enfatizando que não veio para abolir a lei, mas para cumpri-la. Ele desafiou seus ouvintes a viverem de forma ainda mais justa do que os fariseus e mestres da lei. Ele disse: "Pois eu lhes digo que, se a justiça de vocês não superar a dos fariseus e mestres da lei, de modo algum entrarão no reino dos céus." Ao longo do sermão, Jesus deu novos significados a ensinamentos familiares, aprofundando sua aplicação. Ele falou sobre a ira. "Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Quem disser ao seu irmão, Racá, estará sujeito ao tribunal. E quem disser, tolo, estará em perigo do fogo do inferno." Jesus também abordou questões de adultério e divórcio, exortando a pureza e fidelidade. Ele disse: "Vocês ouviram o que foi dito: não cometerás adultério. Mas eu lhes digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no coração." Ele ensinou sobre juramentos, retaliação e amor aos inimigos. Disse para que suas palavras sejam verdadeiras, que o sim de vocês seja sim, e o não seja não. E ensinou: "Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês sejam filhos do Pai de vocês, que está nos céus." Jesus falou sobre ajudar os necessitados, orar e jejuar, destacando que essas práticas devem ser feitas em segredo e não para exibição. Ao ensinar sobre oração, ele apresentou o modelo de oração, conhecido como Pai Nosso. "Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal." Jesus enfatizou a importância de perdoar os outros, dizendo que, se perdoassem, o Pai Celestial também os perdoaria. Ele também abordou questões sobre riquezas e preocupações, encorajando seus ouvintes a acumular tesouros no céu e não na terra, onde traças e a ferrugem destroem e ladrões roubam. Disse: "Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração." Jesus os aconselhou a não se preocuparem com suas vidas, o que comeriam ou beberiam, nem com seus corpos e o que vestiriam. Em vez disso, deveriam buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes seriam acrescentadas. Ele também alertou sobre o julgamento aos outros, lembrando que a mesma medida usada para julgar seria usada contra eles. Encorajou-os a pedir, buscar e bater à porta, prometendo que quem pedisse receberia, quem buscasse encontraria, e a quem batesse, a porta seria aberta. Perto do final do Sermão do Monte, Jesus apresentou a regra de ouro. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Jesus falou sobre os portões estreito e largo, incentivando as pessoas a entrarem pelo portão estreito que leva à vida, em vez do portão largo que conduz à destruição. Ele concluiu seu sermão com uma parábola sobre 2 construtores. Aquele que ouve minhas palavras e as pratica é como um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. A chuva caiu, os rios transbordaram e os ventos sopraram e bateram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava firmada na rocha. Porém, aquele que ouve minhas palavras e não as pratica é como um homem tolo que construiu sua casa sobre a areia. A chuva caiu, os rios transbordaram e os ventos sopraram e bateram contra aquela casa,
e ela desabou com grande estrondo. Quando Jesus terminou de dizer essas coisas, as multidões ficaram maravilhadas, porque ele ensinava como quem tinha autoridade, diferente dos mestres da lei. Conforme Jesus viajava de cidade em cidade, sua reputação como curador e realizador de milagres se espalhava amplamente. Trouxeram a ele os doentes, os aleijados, os cegos e os possuídos por demônios, e Jesus os curava com compaixão e autoridade. Certo dia, enquanto ensinava em uma casa em Cafarnaum, o lugar estava tão cheio que não havia espaço nem do lado de fora. 4 homens trouxeram um homem paralítico carregado em uma maca. Não conseguindo passar pela multidão, tomaram uma decisão ousada. Subiram ao telhado, fizeram uma abertura cavando através dele e então baixaram o homem paralítico até Jesus. Quando Jesus viu a fé deles, disse ao homem paralítico: "Filho, os seus pecados estão perdoados." Isso chocou alguns dos mestres da lei presentes, que pensaram consigo mesmos: "Por que este homem fala assim? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, senão Deus?" Sabendo o que estavam pensando, Jesus disse: "Por que vocês estão pensando essas coisas? O que é mais fácil? Dizer a este homem paralítico: 'Seus pecados estão perdoados', ou dizer: 'Levante-se, pegue a sua maca e ande'? Mas quero que saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados." Então disse ao homem: "Levante-se, pegue a sua maca e vá para casa." O homem se levantou, pegou a maca e saiu andando à vista de todos. Isso deixou todos maravilhados, e eles louvaram a Deus, dizendo: "Nunca vimos nada igual." Outro milagre significativo aconteceu na cidade de Naim. Ao se aproximar do portão da cidade, Jesus viu um cortejo fúnebre. O único filho de uma viúva havia morrido, e uma grande multidão acompanhava a mulher. Quando o Senhor a viu, seu coração se compadeceu dela e disse: "Não chore." Então, aproximou-se e tocou no caixão. Os carregadores pararam, e ele disse: "Jovem, eu lhe digo, levante-se." O homem morto sentou-se e começou a falar, e Jesus o devolveu à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus, dizendo: "Um grande profeta surgiu entre nós. Deus veio ajudar o seu povo." Jesus também realizou milagres sobre a natureza. Certo dia, após um longo período ensinando, ele e seus discípulos entraram em um barco para atravessar o mar da Galileia. Exausto, Jesus adormeceu na popa. De repente, uma forte tempestade se formou, e as ondas começaram a inundar o barco, quase afundando-o. Apavorados, os discípulos acordaram Jesus, dizendo: "Mestre, você não se importa que morramos?" Jesus se levantou, repreendeu o vento e disse às ondas: "Silêncio, fique quieto." Então o vento cessou e tudo ficou completamente calmo. Ele perguntou aos discípulos: "Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé?" Eles ficaram apavorados e perguntaram uns aos outros: "Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?" Além dos milagres, Jesus frequentemente ensinava por meio de parábolas, histórias simples e memoráveis com significados espirituais profundos. Essas parábolas revelavam verdades sobre o reino de Deus para aqueles dispostos a entender, enquanto permaneciam ocultas para os de coração endurecido. Uma das parábolas mais conhecidas é a do semeador. Jesus contou sobre um agricultor que saiu para semear. Algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros as comeram. Outras caíram em solo pedregoso, onde não havia muita terra. Brotaram rapidamente, mas o sol as queimou por não terem raízes profundas. Algumas caíram entre espinhos,
que cresceram e sufocaram as plantas. Finalmente, outras caíram em boa terra, produzindo uma colheita abundante de 100, 60 ou 30 vezes o que foi semeado. Jesus explicou que a semente representa a palavra de Deus. A semente à beira do caminho simboliza aqueles que ouvem a mensagem, mas não a compreendem, e o maligno a tira de seus corações. A semente no solo pedregoso representa os que recebem a palavra com alegria, mas não têm raízes profundas. Quando enfrentam dificuldades, abandonam a fé. A semente entre espinhos representa os que ouvem, mas as preocupações da vida e o engano das riquezas sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera. A semente em boa terra representa os que ouvem, compreendem e produzem frutos. Outra parábola profunda é a do bom samaritano. Jesus contou sobre um homem que viajava de Jerusalém a Jericó e foi atacado por ladrões. Eles o espancaram, roubaram suas roupas e o deixaram quase morto. Um sacerdote passou pelo caminho, viu o homem, mas cruzou para o outro lado. Um levita também passou, olhou para ele e fez o mesmo. Mas um samaritano, ao ver o homem, se compadeceu, teve compaixão dele. Aproximou-se, tratou os ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Em seguida, colocou o homem em seu próprio jumento, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse: "Cuide dele, e quando eu voltar, pagarei qualquer despesa adicional que você tiver." Então Jesus perguntou: "Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões?" O especialista na lei respondeu: "Aquele que teve misericórdia dele." Jesus disse: "Vá e faça o mesmo." Outra parábola marcante é a do filho pródigo. Jesus contou: um homem tinha 2 filhos. O mais jovem disse ao pai: "Pai, quero a minha parte da herança." O pai dividiu seus bens entre os 2. Pouco tempo depois, o filho mais jovem juntou tudo o que tinha e partiu para um país distante, onde desperdiçou sua riqueza com uma vida desregrada. Após gastar tudo, uma grande fome atingiu aquela terra, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi trabalhar para um cidadão daquele país, que o enviou aos campos para cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: "Quantos dos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Vou voltar para meu pai e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados." Então, levantou-se e foi para seu pai. Enquanto ainda estava longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu ao encontro dele, abraçou e o beijou. O filho disse: "Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho." Mas o pai ordenou aos servos: "Depressa, tragam a melhor roupa e vistam-no. Coloquem um anel em seu dedo e sandálias em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi encontrado." E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Ao se aproximar da casa, ouviu música e dança. Chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo. O servo respondeu: "Seu irmão voltou, e seu pai mandou matar o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo." O irmão mais velho ficou furioso e se recusou a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu: "Todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci às suas ordens. Mesmo assim,
O Senhor nunca me deu um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando este seu filho, que desperdiçou os seus bens com prostitutas, volta para casa, o Senhor manda matar o novilho gordo para ele. O pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi encontrado. Por meio dessas parábolas, Jesus ensinou sobre o amor e a misericórdia de Deus, além dos valores do reino dos céus. Seus milagres demonstraram sua autoridade divina e compaixão, enquanto suas parábolas proporcionaram profundas lições sobre como viver e tratar o próximo. Ao longo de seu ministério, Jesus começou a revelar mais sobre sua natureza divina e sua missão. Um dos eventos mais significativos foi a Transfiguração. Cerca de uma semana após falar com seus discípulos sobre seu sofrimento e morte iminentes, Jesus levou Pedro, Tiago e João a um monte alto. Enquanto oravam, algo extraordinário aconteceu. O rosto de Jesus brilhou como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. De repente, apareceram Moisés e Elias, conversando com Jesus. Pedro, atônito, disse: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiser, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem brilhante os envolveu, e uma voz da nuvem disse: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Ouçam-no. Os discípulos, aterrorizados, caíram com o rosto em terra. Jesus os tocou e disse: Levantem-se, não tenham medo. Quando olharam, não viram mais ninguém, exceto Jesus. Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou: Não contem a ninguém o que viram até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Os discípulos entenderam que ele estava falando sobre João Batista. Após a transfiguração, Jesus e seus discípulos voltaram à multidão. Um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem convulsões e sofre muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Levei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus respondeu: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam o menino aqui para mim. Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, que foi curado naquele momento. Então, os discípulos foram até Jesus em particular e perguntaram: Por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: Por causa da pequena fé de vocês. Eu lhes asseguro que, se tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: Mova-se daqui para lá, e ele se moverá. Nada será impossível para vocês. Jesus continuou ensinando aos discípulos sobre humildade e grandeza no reino dos céus. Ele chamou uma criança, colocou-a entre eles e disse: Eu lhes asseguro que, a menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança será o maior no reino dos céus. E quem recebe uma criança como esta em meu nome, recebe a mim. Jesus também advertiu: Se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse pendurada ao seu pescoço uma grande pedra de moinho e que ele fosse afogado nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa das coisas que fazem as pessoas tropeçarem. É inevitável que venham tropeços, mas ai de quem os provoca. Jesus contou a parábola da ovelha perdida para ilustrar o amor e o cuidado de Deus por cada indivíduo. O que vocês acham? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, ele não deixará as 99 nos montes para procurar a que se perdeu. E quando a encontra,
Com certeza ficará mais feliz com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês, que está nos céus, não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Jesus também ensinou sobre perdão e reconciliação. Pedro perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes. Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então contou a parábola do servo ingrato. O reino dos céus é como um rei que queria acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Como ele não tinha como pagar, o Senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e tudo o que tinha fossem vendidos para quitar a dívida. Mas o servo caiu de joelhos e implorou: Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague o que me deve. O conservo caiu de joelhos e implorou: Tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. Mas ele recusou. Em vez disso, mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos viram o que havia acontecido, ficaram indignados e contaram tudo ao Senhor. Então, o Senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Não deveria você ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, o Senhor entregou o servo aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará meu Pai Celestial com vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Os ensinamentos e milagres de Jesus continuaram a revelar a natureza do reino de Deus e as expectativas para seus seguidores. Por meio da transfiguração, de ensinamentos profundos sobre fé, humildade e perdão, e parábolas como a da ovelha perdida, Jesus mostrou o amor e a graça de Deus. Enquanto seu ministério avançava, Jesus sabia que sua hora estava se aproximando para cumprir sua missão. Ele decidiu firmemente ir para Jerusalém, mesmo sabendo que lá enfrentaria sofrimento e morte. Durante a jornada, continuou ensinando, curando e espalhando a mensagem do reino de Deus. Um dos eventos significativos nesse caminho foi a ressurreição de Lázaro. Jesus tinha uma amizade próxima com Lázaro e suas irmãs Maria e Marta, que moravam em Betânia, perto de Jerusalém. Certa vez, Jesus recebeu ***. A mensagem foi enviada a Jesus de que Lázaro estava muito doente. Apesar de amar Lázaro, Jesus permaneceu onde estava por mais 2 dias antes de ir para Betânia. Ele disse aos seus discípulos que essa doença não terminaria em morte, mas seria para a glória de Deus. Quando Jesus chegou a Betânia, Lázaro já estava no túmulo havia 4 dias. Marta saiu para encontrar Jesus e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Jesus respondeu: Seu irmão ressuscitará. Marta disse: Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim viverá, mesmo que morra. E quem vive e crê em mim nunca morrerá. Você crê nisso? Marta respondeu: Sim, Senhor, eu creio que tu és o Messias, o Filho de Deus, que haveria de vir ao mundo. Marta foi chamar sua irmã Maria. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, caiu aos pés dele e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver Maria chorando, assim como os outros que estavam com ela,
Jesus ficou profundamente comovido e perturbado em espírito. Ele perguntou: onde o colocaram? Vem e vê, Senhor, responderam. Então, Jesus chorou. Ainda profundamente comovido, Jesus foi até o túmulo. Era uma caverna com uma pedra cobrindo a entrada. Ele disse: tirem a pedra. Marta, irmã do morto, disse: Senhor, já há mau cheiro, pois faz 4 dias. Jesus respondeu: não lhe disse que, se você crer, verá a glória de Deus. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para o alto e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus gritou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O homem que estava morto saiu, com as mãos e os pés enrolados em faixas de linho e um pano ao redor do rosto. Jesus disse: tirem as faixas e deixem-no ir. Esse milagre fez com que muitos dos que testemunharam acreditassem em Jesus. No entanto, alarmou os líderes religiosos. Os principais sacerdotes e fariseus reuniram o sinédrio, preocupados que, se Jesus continuasse realizando tais sinais, todos acreditariam nele, e os romanos viriam tirar o lugar deles e a nação. A partir daquele dia, começaram a planejar a morte de Jesus. Continuando sua jornada para Jerusalém, Jesus passou por Jericó, onde encontrou um homem chamado Zaqueu, um chefe dos cobradores de impostos, rico, mas desprezado pelos judeus. Zaqueu, curioso sobre Jesus, queria vê-lo, mas sendo de baixa estatura, subiu em uma figueira brava para ter uma melhor visão. Quando Jesus chegou ao local, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa. Preciso ficar em sua casa hoje. Zaqueu desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todos que viram isso começaram a murmurar. Ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Mas Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Olha, Senhor, agora mesmo dou metade dos meus bens aos pobres. Se extorquir alguém, devolverei 4 vezes mais. Jesus disse a ele: Hoje a salvação chegou a esta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Aproximando-se de Jerusalém, Jesus parou em Betânia, onde foi honrado com um jantar na casa de Simão, o leproso. Enquanto estava reclinado à mesa, Maria, irmã de Lázaro, tomou um frasco de nardo puro, um perfume caro, e derramou nos pés de Jesus, enxugando-os com os cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume. Um dos discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde o trairia, protestou: Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Valeria o salário de 1 ano. Ele não disse isso porque se importava com os pobres, mas porque era ladrão. Como responsável pelo dinheiro, costumava tirar o que era colocado nele. Jesus respondeu: Deixe-a em paz. Ela guardou este perfume para o dia do meu sepultamento. Vocês sempre terão os pobres entre vocês, mas nem sempre terão a mim. No dia seguinte, Jesus fez sua entrada triunfal em Jerusalém. Ao se aproximar da cidade, enviou 2 de seus discípulos à frente, dizendo: Vão ao povoado à frente, e assim que entrarem encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado dela. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém perguntar algo, digam que o Senhor precisa deles, e imediatamente os enviará. Isso aconteceu para cumprir o que foi dito pelo profeta. Diga à filha de Sião: Veja, o seu rei vem a você, humilde montado em um jumento, em um jumentinho, cria de uma jumenta. Os discípulos fizeram como Jesus os instruiu.
Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram seus mantos sobre eles, e Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, enquanto outros cortavam ramos. As árvores foram cortadas, e seus galhos foram espalhados pelo caminho. As multidões que iam à frente de Jesus e as que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi! Bendito é o que vem em nome do Senhor! Hosana nas alturas! Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: Quem é este? As multidões respondiam: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que compravam e vendiam ali. Ele derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, dizendo: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração. Mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos vieram até ele no templo, e ele os curou. Porém, quando os principais sacerdotes e os mestres da lei viram as maravilhas que ele fazia e ouviram as crianças clamando no templo: Hosana ao filho de Davi! Ficaram indignados e perguntaram: Você está ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Jesus respondeu: Sim. Nunca leram: Dos lábios de crianças e de bebês tiraste perfeito louvor. Conforme a semana avançava, Jesus passou seus dias ensinando no templo e suas noites no Monte das Oliveiras. A tensão entre ele e os líderes religiosos crescia, e eles procuravam uma maneira de prendê-lo em segredo e matá-lo. Jesus continuou a preparar seus discípulos para sua morte e ressurreição iminentes, ensinando-os sobre a importância da fé, humildade e amor. Ele os alertou sobre os próximos desafios e tribulações, mas assegurou-lhes sua vitória final e a vinda do reino de Deus. Com a aproximação da festa da Páscoa, Jesus sabia que o tempo havia chegado para ele deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele continuou a ensinar e realizar milagres, mesmo enquanto os líderes religiosos conspiravam contra ele. Um de seus discípulos, Judas Iscariotes, secretamente concordou em trair Jesus aos principais sacerdotes por 30 moedas de prata. No primeiro dia da festa dos pães asmos, quando era costume sacrificar o cordeiro pascal, Jesus enviou Pedro e João para preparar a refeição da Páscoa. Ele os instruiu a seguir um homem carregando um jarro de água na cidade. Esse homem os conduziria a uma casa onde poderiam preparar a refeição. Naquela noite, Jesus e seus 12 discípulos se reuniram no cenáculo da casa para a refeição pascal, conhecida como a Última Ceia. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomem e comam, isto é o meu corpo. Depois, pegou um cálice de vinho, deu graças e ofereceu-o, dizendo: Bebam dele, todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado por muitos para o perdão dos pecados. Eu lhes digo que não beberei deste fruto da videira a partir de agora, até o dia em que beberei com vocês, novo, no reino de meu Pai. Durante a refeição, Jesus também lavou os pés de seus discípulos, demonstrando humildade e serviço. Ele disse: Vocês me chamam de Mestre e Senhor, e com razão, pois eu o sou. Agora que eu, Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo para que vocês façam como eu fiz a vocês. Enquanto reclinavam-se à mesa, Jesus ficou perturbado em espírito e disse: Digo-lhes a verdade, um de vocês vai me trair. Os discípulos ficaram chocados e começaram a perguntar quem entre eles faria tal coisa. Jesus indicou que seria Judas, ao mergulhar um pedaço de pão no prato e entregá-lo a ele, dizendo: O que você está prestes a fazer, faça depressa. Judas saiu imediatamente para realizar sua traição.
Depois que Judas partiu, Jesus continuou a ensinar seus discípulos, dando-lhes um novo mandamento: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Por isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Jesus também falou sobre sua partida iminente e prometeu que o Espírito Santo, o Consolador, viria para guiá-los e confortá-los. Ele disse: não deixem que seus corações fiquem perturbados. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito que vou preparar um lugar para vocês. E, se eu for e preparar um lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Estar onde eu estiver. Depois de cantar um hino, Jesus e seus discípulos saíram para o Monte das Oliveiras. Lá, Jesus previu que Pedro o negaria, dizendo: ainda esta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro declarou: mesmo que eu tenha que morrer com o Senhor, jamais o negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Jesus então foi com seus discípulos a um lugar chamado Getsêmani e disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Ele levou Pedro, Tiago e João consigo e começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes: minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele voltou para os discípulos e os encontrou dormindo. Disse a Pedro: vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus se afastou novamente e orou pela 2ª vez: meu Pai, se não for possível afastar este cálice sem que eu o beba, que seja feita a tua vontade. Quando voltou, novamente os encontrou dormindo, pois seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e disse: ainda estão dormindo e descansando? Olhem, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se, vamos. Aí vem o traidor. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele vinha uma grande multidão armada com espadas e porretes, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos. Judas havia combinado um sinal com eles: aquele a quem eu beijar é ele. Prendam-no. Aproximando-se de Jesus, Judas disse: saudações, mestre, e o beijou. Jesus respondeu: amigo, faça o que veio fazer. Então os homens avançaram, prenderam Jesus e o levaram. Um dos que estavam com Jesus sacou a espada, atacou o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Jesus disse: guarde a espada, pois todos os que usam a espada, pela espada morrerão. Você acha que não posso pedir ao meu Pai, e ele colocaria à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Mas como então se cumpririam as Escrituras que dizem que deve acontecer desta forma? Em seguida, Jesus tocou a orelha do servo e a curou. Ele se voltou para a multidão e disse: estou liderando uma rebelião, para que vocês venham me prender com espadas e porretes. Todos os dias estive ensinando no templo, e vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram os escritos dos profetas. Então, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Jesus foi levado ao sumo sacerdote Caifás, onde os mestres da lei e os líderes religiosos estavam reunidos.
Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, onde sentou-se com os guardas para ver o desfecho. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando provas falsas contra Jesus para condená-lo à morte, mas não encontraram nada, embora muitas falsas testemunhas se apresentassem. Por fim, 2 testemunhas disseram: "Este homem disse: sou capaz de destruir o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote se levantou e perguntou a Jesus: "Você não vai responder o que é que estes homens estão testemunhando contra você?" Mas Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote disse: "Eu conjuro pelo Deus vivo, diga-nos se você é o Messias, o Filho de Deus." Jesus respondeu: "Tu disseste, mas eu digo a todos vocês: de agora em diante vocês verão o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sob as nuvens do céu." O sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: "Blasfêmia, porque precisamos de mais testemunhas. Vocês ouviram a blasfêmia. O que acham?" Eles responderam: "É digno de morte." Então cuspiram no rosto de Jesus, bateram nele com os punhos, e outros o esbofetearam, dizendo: "Profetize para nós, Messias. Quem foi que te bateu?" Pedro estava sentado no pátio quando uma serva se aproximou e disse: "Você também estava com Jesus da Galileia." Mas ele negou diante de todos: "Não sei do que você está falando." Depois foi para a entrada, onde outra serva ouviu e disse aos que estavam ali: "Este homem estava com Jesus de Nazaré." E ele negou novamente, com juramento: "Não conheço esse homem." Eles ficaram ali, vigiando, acima de sua cabeça, colocaram uma inscrição com o motivo de sua condenação: "Este é Jesus, o Rei dos Judeus." Juntamente com ele foram crucificados 2 bandidos, um à direita e outro à esquerda. Os que passavam o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: "Você que destrói o templo e o reconstrói em 3 dias, salve a si mesmo. Se é o Filho de Deus, desça da cruz." Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, com os mestres da lei e os anciãos, zombavam dele. Ele salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. É o Rei de Israel, desça da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus, que o livre agora, se é que dele se agrada. Pois ele disse: "Sou filho de Deus." Da mesma forma, os bandidos que estavam crucificados com ele o insultavam. A partir da hora 6ª, meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até a hora 9ª, 3 da tarde. Por volta da hora 9ª, Jesus exclamou em alta voz: "Eli, Eli, lema sabachthani", o que significa: Deus meu, por que me abandonaste?" Alguns dos que estavam ali, ouvindo, disseram: "Ele está chamando Elias." Imediatamente, um deles correu, pegou uma esponja, encheu-a com vinagre, colocou-a numa vara e ofereceu-lhe para beber. Mas os outros disseram: "Deixe-o, vejamos se Elias vem salvá-lo." Jesus, dando um grito alto, entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do templo se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu, as rochas se partiram e os sepulcros se abriram. Muitos corpos de santos que haviam morrido ressuscitaram. Saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele estavam, vigiando Jesus, viram o terremoto e tudo o que acontecia, ficaram aterrorizados e disseram: "Verdadeiramente, este era o Filho de Deus." Muitas mulheres estavam ali, observando de longe, elas que tinham seguido Jesus desde a Galileia, prestando-lhe serviços.
Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao cair da tarde, um homem rico de Arimateia, chamado José, que também se tornará discípulo de Jesus, foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ordenou que lhe fosse dado. José tomou o corpo, envolveu-o em um lençol limpo e colocou-o no túmulo novo que ele havia cavado na rocha. Rolou uma grande pedra à entrada do túmulo e se retirou. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali, sentadas em frente ao túmulo. No dia seguinte, isto é, depois da preparação, os chefes dos sacerdotes e os fariseus foram a Pilatos. Senhor, disseram eles, lembramo-nos de que, enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Dê ordens para que o túmulo seja vigiado até o 3º dia. Caso contrário, os discípulos dele venham, roubem-no e digam ao povo: ele ressuscitou dos mortos. Isso seria pior do que o primeiro engano. Pilatos respondeu: levem uma guarda, vão e vigiem o túmulo como acharem melhor. Eles foram e selaram o túmulo, colocando a guarda ali. Eles ficaram de vigia sobre ele ali. Acima de sua cabeça, colocaram a acusação escrita contra ele: este é Jesus, o Rei dos Judeus. 2 criminosos foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Aqueles que passavam o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: você, que vai destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias, salve-se. Desça da cruz, se é o Filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos zombavam dele. Ele salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Ele é o Rei de Israel. Deixe-o descer agora da cruz e acreditaremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o resgate agora, se de fato ele o ama, pois ele disse: sou filho de Deus. Um dos criminosos que estava pendurado ali também o insultava, dizendo: você não é o Messias, salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, estando sob a mesma condenação? Nós, com justiça, estamos sendo punidos, pois recebemos o que nossos atos merecem. Mas este homem não fez nada de errado. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu: te digo a verdade, hoje estarás comigo no paraíso. Das 12 horas até as 15 horas, houve trevas sobre toda a terra. Por volta das 15 horas, Jesus gritou em alta voz: Eli, Eli, lema sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente, um deles correu, pegou uma esponja, a molhou em vinagre e colocou-a em um pau, oferecendo-a para ele beber. Mas os outros disseram: deixe-o, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Jesus, clamando novamente em alta voz, entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do templo se rasgou em 2 partes, de cima a baixo. A terra tremeu, as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Quando o centurião e os que com ele estavam, aguardando Jesus, viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e disseram: certamente, este era o Filho de Deus. Muitas mulheres estavam ali, observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galileia para cuidar de suas necessidades. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. À medida que a noite se aproximava, chegou um homem rico de Arimateia,
chamado José, que também se tornará discípulo de Jesus. Ele foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus, e Pilatos ordenou que lhe fosse dado. José tomou o corpo, envolveu-o em um lençol limpo de linho e o colocou em seu próprio túmulo novo, que tinha escavado na rocha. Então ele rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e foi embora. Maria Madalena e a outra Maria estavam sentadas ali, em frente ao túmulo. No dia seguinte, que era o dia após a preparação, os chefes dos sacerdotes e os fariseus foram até Pilatos e disseram: Senhor, lembramo-nos de que aquele impostor disse, enquanto ainda estava vivo: depois de 3 dias, ressuscitarei. Dá-nos ordens para que o túmulo seja vigiado até o 3º dia, para que seus discípulos não venham, roubem-no e digam ao povo: ele ressuscitou dos mortos. Isso será um engano pior do que o primeiro. Pilatos respondeu: levai uma guarda, fazei o túmulo o mais seguro que puderdes. Então foram, selaram o túmulo e colocaram a guarda. Após o sábado, ao amanhecer, no 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. Houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra e sentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas roupas eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo dele e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenhais medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como disse. Vinde, vede o lugar onde ele jazia. E ide rapidamente. Dizei aos seus discípulos: ele ressuscitou dos mortos e vai à frente de vocês para a Galiléia. Lá o vereis. Já vos disse isso. Então as mulheres saíram apressadamente do túmulo, com medo, mas cheias de alegria, e correram para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve-os. Elas se aproximaram dele, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo. Vão, digam aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia. Lá me verão. Enquanto as mulheres iam a caminho, alguns dos guardas foram à cidade e relataram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os anciãos e planejaram, deram uma grande quantia em dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: dizei, os discípulos dele vieram de noite e roubaram-no enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós o convenceremos e manteremos vocês fora de problemas. Então os soldados pegaram o dinheiro e fizeram como haviam sido instruídos. E essa história se espalhou entre os judeus até hoje. Enquanto isso, os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte onde Jesus lhes havia ordenado que fossem. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. Ei, com certeza, estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Na noite daquele 1º dia da semana, quando os discípulos estavam reunidos, com as portas trancadas, com medo dos líderes judeus, Jesus apareceu e se pôs no meio deles e disse: paz seja com vocês. Depois de dizer isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos se alegraram muito ao ver o Senhor. Novamente, Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E, dizendo isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, seus pecados serão perdoados. Se não os perdoarem,
não serão perdoados. Agora, Tomé, também conhecido como Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Então, os outros discípulos lhe disseram: "Vimos o Senhor." Mas ele lhes disse: "Se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, e colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e colocar a minha mão no seu lado, não acreditarei." Uma semana depois, os discípulos estavam na casa novamente, e Tomé estava com eles. Embora as portas estivessem trancadas, Jesus apareceu e se pôs no meio deles e disse: "Paz seja com vocês." Então disse a Tomé: "Coloque seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Estenda a sua mão e coloque-a no meu lado. Não seja incrédulo, mas creia." Tomé lhe disse: "Meu Senhor e meu Deus." Então Jesus lhe disse: "Porque você me viu, você acreditou. Bem-aventurados os que não viram e creram." Jesus fez muitos outros sinais na presença dos discípulos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Jesus se mostrou aos seus discípulos por um período de 40 dias e falou sobre o reino de Deus. Em uma ocasião, enquanto comiam juntos, ele lhes deu este mandamento: "Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo." Então, eles se reuniram ao redor dele e perguntaram: "Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel?" Ele lhes respondeu: "Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu por sua própria autoridade. Mas, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, receberão poder, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra." Depois de dizer isso, ele foi elevado diante deles, e uma nuvem ocultou da vista deles. Eles olhavam fixamente para o céu enquanto ele subia, quando, de repente, 2 homens vestidos de branco apareceram ao lado deles e disseram: "Homens da Galileia, por que estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que foi levado para o céu, virá da mesma forma como o viram subir para o céu." Então, os apóstolos voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que ficava a uma caminhada de um dia de sábado da cidade. Quando chegaram, subiram para o aposento onde estavam hospedados. Todos se reuniram constantemente em oração, juntamente com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e seus irmãos. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte, que encheu toda a casa onde estavam sentados. E viram o que parecia ser línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Jerusalém, judeus tementes a Deus de todas as nações debaixo do céu. Quando ouviram este som, uma multidão se reuniu em perplexidade, pois cada um ouviu sua própria língua sendo falada. Atonitos e maravilhados, perguntaram: "Não são todos estes que estão falando galileus? Então, como é que cada um de nós os ouve em nossa própria língua natal?" Então Pedro se levantou com os 11, levantou a voz e falou à multidão: "Homens judeus e todos vocês que moram em Jerusalém, deixem-me explicar isso para vocês. Ouçam com atenção o que eu vou dizer. Essas pessoas não estão embriagadas, como vocês supõem, pois são apenas 9 horas da manhã. Não, isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos.
Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os seus jovens terão visões. Os seus velhos sonharão sonhos. Mesmo sobre os meus servos, tanto homens quanto mulheres, derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas no céu e sinais na terra abaixo, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens de Israel, escutem estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem credenciado por Deus entre vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais, os quais Deus fez entre vocês, por meio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem foi entregue a vocês pelo plano deliberado e pelo conhecimento prévio de Deus, e vocês, com a ajuda de homens ímpios, o mataram, pregando na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, libertando das angústias da morte, pois era impossível que a morte o mantivesse sob seu domínio. Portanto, que todo Israel fique seguro disto: Deus fez este Jesus, a quem vocês crucificaram, Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, o coração deles se partiu, e disseram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Arrependam-se e sejam batizados, cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos aqueles a quem o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, ele os advertiu e suplicou: Salvem-se desta geração corrupta. Aqueles que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia, cerca de 3.000 pessoas foram acrescentadas ao número deles. Este foi o começo da igreja cristã primitiva, à medida que os apóstolos, cheios do Espírito Santo, espalhavam a mensagem de Jesus Cristo por todos os lugares. A ressurreição e ascensão de Jesus confirmaram sua vitória sobre o pecado e a morte, oferecendo a vida eterna a todos os que creem nele. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada pela vida de Jesus. Esperamos que isso tenha proporcionado a você um entendimento mais profundo de seus ensinamentos, seus milagres, seu sacrifício e vitória finais. Que a vida e a mensagem dele continuem a inspirá-lo e guiá-lo. Em que mundo você deseja que seus filhos e outras famílias ao redor do globo aprendam sobre a Bíblia através de vídeos ou filmes de animação? Esta é a sua chance de ajudar a tornar isso realidade. Nossa visão é criar vídeos bíblicos completos que contêm as histórias que levam a Jesus, algo que grandes mídias como a Disney nunca fizeram. Todo o nosso conteúdo é gratuito e estará disponível no YouTube. Obrigado por fazer parte dessa missão incrível. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para receber notificações sobre nossos vídeos mais recentes. Não se esqueça de curtir, comentar suas impressões e compartilhar com amigos e familiares. Obrigado por assistir.